Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o tricolor. Gurizada, vamos falar sobre o empate do Grêmio em 1-1 com o Fortaleza. Um empate que garantiu um ponto pro tricolor, mas foi aquele ponto assim, ó, na marra. Foi aquele ponto sofrido, aquele ponto em que o Grêmio teve mais sorte do que juízo, podemos dizer assim. E a gente vai avaliar esse jogo a partir de agora. Vamos lá. Bom, primeiro, os primeiros 10 minutos do primeiro tempo do Grêmio foram muito bons. O Grêmio conseguiu ter a posse de bola, o Fortaleza com uma equipe 100% reserva, não tinha todo aquele entrosamento nos primeiros 10 minutos, não conseguia se achar, se encontrar, trocar passes, e o Grêmio se aproveitou disso. Logo aos 2 minutos o Soares meteu uma bola na trave após uma cobrança de falta, seria um belo gol, a bola pegou uma curva ainda, seria um baita gol do Soares. Aos 5 minutos o Fortaleza respondeu com o Crispim de fora da área, uma chance muito boa também. O Grêmio tinha mais posse de bola, o jogo estava movimentado, o Grêmio trabalhava muito bem essa posse. Só que o Grêmio tinha um problema. Por quê? Porque quando o Grêmio perdia a posse de bola, a transição do Fortaleza, ela era tão rápida, ela era de tanta qualidade, embora eles ainda não estivessem se encontrado no jogo, que eles conseguiam levar perigo. Não chegava a ser aquela questão de grandes defesas do Grando naqueles primeiros 10 minutos, mas muito passava pelo Jeromel. O Jeromel conseguiu fazer boas interceptações ainda nesses primeiros 10 minutos. E o Grêmio teve alguns problemas justamente nessa transição rápida do Fortaleza. Isso até os 10, 12 minutos, porque depois, gente, o Fortaleza encaixa a marcação e aí começa o grande problema pro Grêmio. Aos 20 minutos, o Galhardo de fora da área quase fez um baita de um gol também. O Renato chamou o Galdino logo aos 30 minutos para a beira de campo para conversar com o jogador, e ali se pensou, será que o Renato vai fazer uma substituição logo no primeiro tempo? Porque o Grêmio estava sofrendo muito com as transições do Fortaleza justamente pelo lado esquerdo. As pontas eram um grande problema do Grêmio, mas o lado esquerdo do Fortaleza era o que chegava com mais intensidade e com mais veemência até o gol. Aos 31 minutos o Grando fez uma grande defesa, foi o grande nome do jogo também, o Grando, e para mim, na minha opinião também, junto com o Jeromel. O Jeromel também, além de ser uma surpresa para mim no time titular nesse jogo, que ele tá voltando de lesão, foi jogou os 90 minutos em alto nível o Jeromel, embora esteja já com 37, 38 anos, voltando de lesão, recém o primeiro jogo completo que ele consegue fazer na temporada, conseguiu fazer um belo jogo o Jeromel. Aos 33 minutos é aí a primeira troca forçada do Renato, mas depois na entrevista ele disse que faria essa troca, porque o JP Galvão acabou sentindo uma lesão na virilha, então ele acabou sendo substituído pelo Ferreira. O Renato disse que faria essa substituição justamente porque pelo lado esquerdo o JP e também o Cristaldo já estavam desgastados e não estavam conseguindo acompanhar a defesa, não estavam conseguindo marcar os jogadores do Fortaleza. Então essa transição do Fortaleza passava muito pelo lado esquerdo e esse lado precisava mexer o Renato, segundo o Renato. Aos 37 minutos o Dudu tentou cruzar a bola na área, a bola bateu no braço do Reinaldo, e aí ele tá fazendo um movimento de recolher o braço, só que o lance acabou não sendo marcado pelo Klaus dentro de campo. Minutos depois o VAR acabou chamando, e aí o juiz deu o pênalti, e o Galhardo acabou convertendo 1-0 pro Fortaleza. É um lance que não chega a ser tão claro quanto aquele do Yuri Alberto naquele jogo contra o Grêmio, entre Grêmio e Corinthians, mas é um lance que também é pênalti, a gente nota, e o grande erro é não ter dado o pênalti para o Grêmio naquele jogo contra o Corinthians. O lance contra o Fortaleza sim foi pênalti, deveria ter sido marcado, e ainda bem que foi, porque senão seria mais um erro no futebol brasileiro. Aos 46, o Cristaldo acabou caindo na área. No primeiro momento a gente não conseguiu perceber o que era, depois no replay foi mostrado que o Cristaldo foi pisado na área, o Klaus foi chamado no VAR e acabou assinalando o pênalti. Acontece que o Cristaldo acabou resbalando no momento do chute e tocou com os 2 pés na bola, acabou sendo invalidado. O lance seria de qualquer maneira invalidado, mas a bola acabou indo por cima do gol, a bola foi para fora, o Cristaldo perdeu o pênalti. Agora vamos aos pontos do primeiro tempo. Um Grêmio longe da marcação, tá? O Natan jogou muito bem contra o Corinthians, jogou raso
contra o Palmeiras e muito mal hoje defensivamente. O Natan não consegue marcar ninguém. O Renato não conseguiu fazer com que Natan marcasse. E hoje foi mais uma partida que o Natan comprometeu defensivamente. O Renato não pode contar com lampejos do Natan. E nessa questão, quando entrou o Galdino, mais adiante nós vamos falar sobre isso, o Galdino conseguiu marcar mais que o Natan. Então o Renato precisa ver essa substituição ao longo dos próximos jogos, principalmente agora o próximo, que é o Clássico Grenal, porque o Natan não corresponde bem na marcação. O Renato precisa entender e ver o que acontece nessa questão. Não tinha intensidade, então muito ruim a parte do Natan. O Renato, no intervalo do jogo, mexeu no time, tirou o Cristaldo para a entrada do Galdino, tá? O Cristaldo sentiu, segundo o Renato, a perda do pênalti, ele acabava ficando cabisbaixo, já estava desgastado também, justamente por aquela questão de estar marcando ao lado do Galvão, não conseguia tirar aquele problema do Grêmio ali na marcação, então o Renato preferiu tirar o Cristaldo para a entrada do Galdino. As mexidas, mais uma vez, não surtiram efeito, o Fortaleza continuava tendo grandes chances pelos lados, e o Renato mexeu de novo. Aos 14 minutos, tirou o Natan e o Carbajo para a entrada do Ronald e do Bessosi. O Renato jogou o Bessosi para a esquerda, colocou o Galdino pela direita e centralizou o Ferreira como meia de ligação. É óbvio que isso não iria dar certo, até porque o Ferreira não tem essa característica de ser um cara de ligação. O Ferreira é aquele cara que a gente já conversou diversas vezes aqui, é um cara que pode eventualmente fazer uma jogada, mas ele joga para ele joga para fazer aquele lance de final de primeiro tempo, de segundo tempo, para tentar algo do tipo. E foi justamente o que aconteceu hoje. O Ferreira não conseguiu criar, o Soares morreu de fome lá na frente, e as únicas chances que o Grêmio conseguiu ter foi quando o Soares saía para ele fazer a ligação e ele tentar a jogada. Aí o Grêmio até conseguiu chegar mais próximo do seu gol. Bom, aos 35, o Reinaldo lançou uma bola para o Soares, lançou uma bola pela esquerda, lá do campo de defesa até o ataque, e aí o Soares conseguiu mandar por baixo do goleiro, marcando o empate do Tricolor. Soares conseguiu tirar esse coelho da cartola e fazer com que o Grêmio empatasse esse jogo que o Tricolor já estava condenado a perder. Aos 39 minutos, o Jeromel fez um verdadeiro milagre também dentro da área, desarmando o Dudu. Dudu foi outro jogador que arrebentou dentro de campo. Em nenhum momento teve uma marcação individual, não teve uma marcação do Reinaldo no Dudu. O Dudu passeou em cima do Reinaldo nesse jogo, tá? Soares esgotado, como eu disse pra vocês, esperava lá na frente, voltava pra tentar fazer uma ligação. Soares totalmente sozinho no ataque do Grêmio, todo mundo perdido. Foi um jogo pro Grêmio esquecer e pro Renato tirar lições e ver do que precisa corrigir. Até porque o Grêmio teve 8 dias entre um jogo e outro. O Grêmio teve sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 8 dias. Sexta, o Grêmio se reapresentou. Obviamente os titulares não jogaram, fizeram um treinamento rápido ali só para poder manter ritmo, porque na quinta-feira tinha sido o jogo contra o Palmeiras. Sábado e domingo foi folga. Na segunda-feira foi a reapresentação, e aí reapresentação de 2 dias de folga, o que acontece? É um treinamento mais físico, mais para colocar o condicionamento em dia, e o Renato também acabou perdendo o voo, teve problemas com o voo, chegou atrasado. Na terça-feira teve problemas com os alagamentos, então o CT estava inundado, não teve treinamento. Quarta-feira foi o primeiro treinamento do Grêmio, recém na semana. Na quinta, teve treinamento de manhã, de tarde viajou, e na sexta-feira, claro, aquele treino só mais para tirar o avião do corpo, mais tranquilo, mais fraquinho, mais para manter ritmo. Então, o Grêmio praticamente teve 2 treinos durante a semana, treinos táticos que poderiam decidir a falta do Vidiaçante, decidir a volta do Kahneman, quem jogaria ao lado do Kahneman. Então, assim, o Grêmio também precisa se corrigir. Teve muitos problemas principalmente no meio de campo, foi o grande problema do jogo do Grêmio, porque o Grêmio não se encontrava defensivamente e não se encontrava, muitas vezes parecia que o Grêmio não tinha entrosamento, erravam passes fáceis, passes que, assim, é inadmissível até de errarem. Então o Grêmio precisa encontrar o seu planejamento. O planejamento do Grêmio está errado. 8 partidas que o Grêmio não vence fora. A última vitória do Grêmio fora de casa foi contra o Bahia, em julho ainda.
em julho. O Grêmio está 3 meses sem vencer. Então o Renato precisa ver esse planejamento, a direção precisa cobrar mais do Renato, precisa cobrar este planejamento, porque do jeito que vai o Grêmio não está bem fora de casa, e fora de casa é o que está comprometendo principalmente o ano do Grêmio. Jeromel, 90 minutos em altíssimo nível, voltou espetacular. Jeromel, para mim, é o grande nome do jogo, é a grande... O que a gente pode dizer? A melhor coisa que a gente tira desse jogo do Grêmio é o Jeromel, tá? E o próximo jogo é o Clássico Grenal no próximo domingo, no Beira-Rio. Vamos acompanhar, vamos ver. Nome do jogo, sem sombra de dúvidas, Grando e Jeromel. São 2, não tem como tirar. Valeu? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.